base falando que informe sua posição. Boa noite a todos. Nós estamos esperando aqui os nossos coronéis, Coronel Sandro, Coronel Adriano, do 3º Batalhão de Caruaru. Eles estão se organizando lá para entrarmos aqui conosco nesse momento tão importante. A história do Soldado de Cristo contados por pioneiros. Mais um momento para deixar registrada a nossa história do Departamento Soldado de Cristo. A paz do Senhor, boa noite. Amém, meu irmão. que correria é essa, né? Graça e paz. Deixa eu avisar aqui que tá no improviso, foi meio sofrido. Eu imagino, a correria foi grande, viu? A gente foi para casa, né? Só justificando. Quando chegou em casa, não encontrou a chave. Então a gente voltou para o trabalho, no meu local de trabalho. E a gente está aqui para poder fazer essa live. Já justificando, né, a questão da gente... Mas tá ótimo. Um minutinho só. Maravilha. Falando desse momento tão importante para a vida do Departamento Soldado de Cristo e deixar registrada a nossa história. Por enquanto, nós não temos nada registrado por escrito, né? Mas estamos deixando registrado de forma visual e auditivo. Quem sabe um dia das próximas gerações alguém vai querer escrever todo esse momento, né? Mas pelo menos para ficar registrado. E eu estava até falando, é uma honra, viu, Coronel Sandro, Coronel Adriana. É uma honra por vários motivos. Primeiro, em conhecer vocês e ter essa comunhão, essa coinonia e essa irmandade de departamento e de cristãos que nós somos. Depois, nós aprendemos muito com vocês. A cada reunião, a cada congresso, a cada encontro, nós aprendemos muito com vocês. As caronas que eu já peguei com vocês, de Campinas até Queimadas, quando vocês passam aqui em Queimadas, e as nossas conversas. Então, eu só tenho que agradecer. E na última reunião que nós tivemos, foi até a irmã falou, e a gente tem que preparar gerações e gerações para colocar adiante o departamento. E isso foi tão importante e bonito da sua parte, nas suas palavras, porque isso aí é deixar legado, preparar de verdade. Não é somente soltar na mão, não. Realmente preparar, é deixar legado. E quem sabe um dia vai vir alguém que queira escrever tudo isso que vai ficar registrado visualmente e nas nossas conversas. Então, é uma honra poder estar com vocês aqui. Aí, para dar início, eu estou aqui como anfitrião, eu estou aqui para interligar esse momento. Então, para dar início, eu quero que vocês falem como foi esse ambiente da SC, Soldados de Cristo, na vida de vocês e depois na vida de Caruaru. Porque Soldado de Cristo não é somente a igreja em Caruaru, não. É na cidade, na sociedade. O impacto é como na comunidade. E é com vocês, meu coronel, minha coronel. Fica à vontade aí. Amém. Pai do Senhor a todos. Nós, anteriormente, Adriano era presidente do DIVAB, né, Departamento Infantil Vale da Bênção. E eu ensinava na classe dos meninos de 9 a 12 anos. E no ano de 2007, final do ano, o pastor nos procurou, né, e informou a Adriana que estava substituindo ela no departamento infantil, coisa que não a agradou. Né? Nós, como seres humanos, nós temos essa mania de nos apegarmos às coisas. Né? Mas não era uma coisa que nos trouxesse benefício. Era o apego aos meninos mesmo do departamento infantil, né? O relacionamento que se cria. Você está todos os domingos ali, naquelas salas, né, na comunhão com os outros professores, e isso gera vínculos. E esse vínculo interpessoal ele é difícil de ser quebrado. Na realidade, a gente entra numa zona de conforto que é salutar para a nossa vida, né? Mas a roda tem que girar. E nesse primeiro momento, nós, né, não nos sentimos confortáveis, né, em deixar o departamento, mas o pastor disse que estava tirando porque ele tinha uma outra missão para a gente.
E aí ele marcou um dia e nós fomos, juntamente com ele e a esposa, a irmã Livrinha, para a cidade de Guarabira. E a irmã Niédia, né, que hoje está em São Paulo, que é a filha do pastor Nicásio, também foi junto conosco. E no caminho, o pastor foi que começou a relatar, né, quais eram os planos que tinha para a gente, que era a questão do Departamento de Saudade de Cristo, que nós não conhecíamos, mas ele já tinha implantado uma certa vez na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, quando ele pastoreava lá. Por uns primeiros momentos ele tomou conta, depois botou outra pessoa, mas aí não deu certo, o trabalho não vingou naquele momento. E nós fomos com aquela ansiedade para conhecer, né? Porque missão dada é missão cumprida, principalmente no reino de Deus. Quando Deus ele coloca, a gente tem certeza absoluta que ele capacita, né? E que ele mantém. Não fosse assim, acredito que nenhum de nós estaríamos onde nós estamos hoje, porque as lutas são grandes e não são fáceis as batalhas de ser vencidas, mas Deus ele tem nos sustentado até aqui, né, ao longo desses 13 anos. E chegando na cidade de Guarabira, né, nós fomos recepcionados pelo pastor. Posteriormente ele se chamou o coronel Aurelinaldo, que nós não conhecíamos, e naquele bate-papo, informando como era a questão do departamento e tal, e a gente começou a avaliar, né, e já criar estratégia, já colocando nas mãos do Senhor, né, as nossas vidas, para que a gente pudesse ser verdadeiramente bons mordomos naquela nova missão que ele estava colocando em nossas mãos através da vida do pastor Nicásio. Vou deixar a Adriana contar alguns detalhes lá da visita. Bom, nós, quando chegamos lá em Guarabira, né, fomos conhecer lá a sede do 1º Batalhão, né, o acervo, e assim, foi apresentando tudo que tinha, a ideia foi amadurecendo. Eu ainda não estava entendendo muito bem, né, assim, qual era a proposta do que o pastor queria, o que era que ele realmente queria. Mas primeiro ele preparou o terreno, apresentou tudo e depois falou que ele gostaria de trazer para Pernambuco, para a cidade de Caruaru, o batalhão, né? E assim, foi um momento muito bom, tanto para a gente como para o pessoal do 1º Batalhão, né? Que estavam passando por momentos assim difíceis no batalhão, né? A gente sabe que sempre tem os altos e baixos, né? Do efetivo, sempre tem os momentos de auge, né? Um momento meio de assim, sai um, entra outro. Então, Essa rotatividade, né? é a rotatividade, isso. E foi muito bom, né? Porque a nossa entrada deu uma reavivada, digamos assim, no 1º Batalhão. E para nós foi muito interessante. Quando nós fomos colocar aqui, fizemos a ficha do alistamento, e eu orei assim, eu digo, meu Deus permita que dê pelo menos 15 meninos aqui, né? Porque assim, é algo totalmente diferente. Embora que na igreja já havia, alguns anos atrás, implantado o Soldado de Cristo, né? O pastor, quando veio para Caruaru, um certo tempo ele implantou, porque ele já conhecia desde lá da igreja de Santa Cruz do Capibaribe, onde ele estava, mas existia aquele receio, né? Então, a gente começou e foi fazendo a ficha, começou 01, 02, 03, né? Aí veio e foi para 15, 16, 17, 30, 40, 50, né? E a gente ficou muito feliz. Começamos com 5 oficiais aqui, foi feito todo esse treinamento, né, com o pessoal, e foi um trabalho muito bonito de iniciar, porque o pessoal, ninguém tinha noção do militarismo, apenas Sandro, né? O coronel Sandro, e aí ele foi passando para a gente, e a gente ficou ali na parte da cozinha da igreja, e ali a gente começou a treinar, e aprendendo ordem unida, tudo, para poder, quando começasse a implantar o trabalho, a gente passar isso para os meninos, né? Então, foi algo muito gratificante. Quando a gente começou para ensinar os meninos ordem unida, lá os 5, né, ali batalhando, e os meninos também sem conhecer, a gente segurava o pé dos meninos para poder dar meia volta, explicar tudo. Foi um trabalho, assim,
desbravador, realmente, né? Para toda a igreja, para nós, principalmente para mim, que não tinha conhecimento desse mundo, mas Interessante. foi muito gratificante o que Deus fez, né? E aí, através disso, o primeiro batalhão respirou, cresceu, né? Nós crescemos também, e foram acontecendo muitas outras coisas nesse período aí. No caso, o pastor de Castro, ele já foi pastor em Santa Cruz, é isso? Ele já foi pastor lá na Então, igreja. porque realmente existiu o Soldado de Cristo em Santa Cruz mesmo. Pronto, e foi lá que ele conheceu, né? Foi Interessante. implantado lá. E quando ele veio para Caruaru, ele tentou implantar, colocou alguém à frente, mas passou um curto período, não deu certo. E ele tinha esse desejo no coração de colocar, de reimplantar o trabalho. Aí foi quando surgiu essa oportunidade, né? Quando eu saí do departamento infantil, como o Sandro falou, eu sofri muito, chorei muito, né? Mas aí Deus também falou comigo ali. E é um trabalho assim muito gratificante com crianças, e a gente não ia deixar de trabalhar com crianças, né? Só que veio algo a mais, veio o adolescente, né? Veio o jovem, e isso foi crescendo cada vez mais. Ou seja, são os 13 anos do batalhão hoje de Caruaru, não é isso? 13 anos, né? Isso, 13 Aí, anos. hoje vocês já estão com companhias, né, em outras comunidades próximas a Caruaru. Temos uma companhia na cidade de Cupira, né? Demoramos muito assim para ter uma companhia, porque eu acho que a gente precisava primeiro ter condições, né, para dar um suporte. Eu acho ainda que a gente ainda necessita de mais para poder dar um suporte melhor, mas a gente passou um bom tempo porque a gente orava muito para que Deus levantasse as pessoas certas, porque o batalhão ele já é muito complexo, né, uma atividade muito grande para a gente fazer. E a gente precisava dar um suporte fora. Então, a gente precisava que Deus realmente levantasse pessoas que pudessem, nas companhias, levar o trabalho à frente. Interessante. E o Coronel Sandro, na época, para ele foi mais fácil pela convivência dele, do hábito da profissão, nesse ambiente militar, né? Então, foi muito mais fácil. Agora, o impacto para a igreja, pelo que eu vi, os jovens e os adolescentes, eles abraçaram a causa, né? Eles não houve uma rejeição em relação a isso, né? A expectativa foi acima do que vocês estavam esperando, né? Correto. Os pais já nos conheciam por conta do departamento infantil, né? Então, nós ensinávamos a meninos de 9 a 12 anos, e pelo trabalho que a gente desenvolvia no departamento, isso facilitou a questão da confiança, né? Na realidade, era algo novo, a igreja não estava... não é que ela não estivesse preparada, mas ela não tinha o conhecimento necessário, né, do departamento em si, como hoje às vezes a gente vai abrir o departamento em algum local, e aí a gente faz uma apresentação e mostra os 3 pilares, e mostra como foi, né? Nós fomos conhecer em Guarabira e já trouxemos o trabalho, né? Já fizemos a implantação, então sem a igreja ter nenhuma noção do que se tratava. Mas aí, graças a Deus, havia essa confiança, né, de alguns pais, e isso foi com que trouxe essas 50 primeiras pessoas, né, para o departamento. Não foi fácil, nós passamos um ano trabalhando com os meninos. A primeira formatura nós fizemos e tivemos a proposta de trazer um padrão para o departamento, né? Na época a gente pegou o manual, a gente pegou as ideias, e a única coisa que nós modificamos, né, na realidade não foi modificado, foi aperfeiçoado, foi o escudo, né? Porque o escudo original nós temos ele, e aí ele era feito com letras escritas à mão livre, né? Então a gente providenciou fazer um trabalho mais elaborado, né, trazendo o escudo trazendo as suas características, mas trazendo assim algo que desse uma melhorada no visual. E a gente elaborou o fardamento. No primeiro momento a gente trabalhou com o verde bandeira,
né? Que as pessoas chamam de verde-limão, porque é um verde claro, é o verde da bandeira mesmo. E, posteriormente, a gente, num congresso, lá no ENA, a gente fez uma reunião e resolveu modificar. E, a partir daí, surgiu esse novo uniforme, né, de caque, de verde musgo e tal. Mas, assim, o primeiro uniforme, na primeira formatura, foi muito trabalhoso, porque a costureira, ela fazia a medição individualmente. E isso, quando chegou no dia da formatura, tinha pessoas que estavam sem uniforme ainda, né? E foi muito interessante a formatura, porque os meninos entraram pelo trabalho que a gente já vinha fazendo com eles dentro do departamento, e aí eles encararam essa realidade, essa dificuldade, e alguns entraram sem uniforme, né? Já para superar aquilo que a gente ensinava dentro das atividades do departamento, já para superar, né, esse obstáculo. E alguns entraram e choraram porque não estavam com o uniforme completo, a costureira não entregou, e teve gente que foi com o uniforme completozinho, outro só foi com a saia, outro só foi com a camisa, outro só... Então foi uma situação muito interessante, no sentido assim, de mostrar para a gente que o trabalho que vinha sendo desenvolvido com eles surtiu efeito, né? Nessa questão de superação, nessa questão de passar por cima dos obstáculos que a gente vem trabalhando com eles. Durante esse período, né, que houve essa abertura do batalhão do 3º aqui em Caruaru, fizemos um congresso no ENA, eu acho que foi o 2º congresso do 3º Batalhão. E nesse congresso, primeiro nós fizemos só, o segundo nós reunimos Guarabira, né? E foi onde o Coronel Araújo, né, que já tinha o batalhão, que houve uma época uma separação, então ele descobriu que estava tendo um congresso lá e foi lá no ENA, né? E quando chegou lá, conversou com o Coronel Aurélio Naldi e nos apresentou, e a gente conversou. E ali houve um ajuste, né, um pedido de perdão, de reconciliamento. E aí eles voltaram para os Soldados de Cristo como 4º Batalhão, né? Então, nessa volta, como 4º Batalhão, em Guarabira já tinha o 1º, o 2º, né? Nós ficamos como 3º e eles voltaram como 4º. Mas depois o 2º Batalhão fechou, né, ali na cidade de Guarabira, e nós achamos mais do que justo, né, que o 4º Batalhão voltasse a ser o 2º, né, porque já era mais antigo, houve apenas essa separação, mas depois houve esse pedido, esse reconciliamento. Então, a gente achou mais do que justo eles ficarem como 2º e nós ficamos como 3º, e foi quando houve aqueles ajustes dos batalhões, né? O impacto do Soldado de Cristo dentro da igreja foi muito grande, houve uma mudança muito grande no comportamento, porque o militarismo em si, ele ajuda nisso, né? Só que a partir do momento que você vê a mudança, também vem muita cobrança, né? Então, a gente sempre é mais cobrado dentro da igreja por ser soldado de Cristo. Isso é verdade. Aí, durante 13 anos de Soldado de Cristo e 13 anos de 3º Batalhão, vivenciando Guarabira, vivenciando Caruaru, vivenciando todo esse ambiente, departamento, em nossos encontros, eu queria que vocês pudessem nos contar alguma história ou algumas histórias que marcaram a vida de vocês, a vida do departamento, algo que vocês vão levar para a vida de vocês, independente se estarão ou vai ser passado para outra pessoa, mas isso marcou a vida de vocês. Veja, no congresso, quando nós nos reunimos com Guarabira, desde aquele momento, a gente passou a trabalhar com os oficiais, a gente tinha esse cuidado de trabalhar com os oficiais, ensinando como trabalhar com os meninos. A gente já tinha uma certa experiência, eu e a Aurélio Naldo, né?
Aurelio vinha de alguns cursos no batalhão dele e eu vinha de alguns cursos na Polícia de Pernambuco. E aí a gente trouxe, né, para dentro do departamento algumas situações que, na realidade, eu só ia para as pernoites para ajudar, né? Eu nunca ia para incomodar ninguém, nem exercer nenhuma outra função que não fosse para ajudar o pessoal, né? Em alguns momentos de dificuldade deles. Mas são várias, né, situações, tanto engraçadas como... Mas, assim, a gente sempre primou pela instrução, que ela fosse algo agradável e que trouxesse algum aprendizado, né? Então, a gente tinha aquele cuidado de as pessoas que tinham problema com insetos, né? A gente sabe que a gente trazia aquilo, algumas pessoas com certo medo e tal, e surgiram várias situações, né? Uma vez no ENA, a Coronel Adriane e a Coronel Iraide, elas têm, não é que elas tenham medo, né? Elas têm um certo receio de barata. E aí o pessoal estava em forma na noite do Caveira, e a Aurélio Naldo lá falando com o pessoal, e eu estava por ali e achei algo interessante que a gente pudesse compartilhar com elas, né? E aí eu chamei a Aurélio Naldo e mostrei a ele e disse ao efetivo, né, que todo mundo tinha que passar a mão naquele que eu estava na mão. Era uma situação diferenciada e a pessoa que não era obrigada a participar. No Soldado de Cristo é sempre assim, né? Nunca é obrigada a participar, né? E aí as pessoas que não quisessem participar podiam sair sem problema nenhum, não tinha necessidade nenhuma de passar a mão naquele objeto que eu estava com ele, né? E aí as duas insistiram em permanecer na Noite dos Caveiras e posteriormente, né, depois que todo mundo, algumas pessoas na realidade passaram a mão naquilo que eu estava na mão, aí eu mostrei, né, e agora na idade até foi uma situação que ela começou a tremer depois, né, não foi antes, porque ela não sabia de que se tratava, né, e era apenas uma casquinha, né, uma partezinha de uma barata, né, já inclusive morta, né, mas isso foi... Quem sabia, né, que ela estava morta? Não dava para saber. Eu só mostrei um pedaço, né? Mas, assim, foram situações agradáveis, né? A questão dos sapatos que sumiram e no outro dia, na realidade, não tinha sumido, outra pessoa tinha pego que não era o número dele e era aquele nó, mas pegou, era um número menor, mas mesmo assim o cara pegou. Tem a questão também na piscina, né? Que a hora levou o pessoal para a piscina e aí eu disse que no apito o pessoal baixasse, né? E quando eu desse um segundo apito, o pessoal levantasse, né? E aí o pessoal perguntou, coronel, e como é que a gente vai levantar embaixo d'água? Eu digo, desenrole, companheiro, né? O primeiro apito era sempre para baixar e ficar todo mundo com a cabeça embaixo da água. Quando eles escutassem o segundo apito, eles poderiam subir. Então, eram coisas assim, atípicas, né? Que a gente trazia naquele momento de descontração, mas aqui, que surtia efeito positivo, né? Nada de estar massacrando ninguém, nada de estar humilhando ninguém, porque a gente entende há muito tempo que o militarismo ele não quer dizer isso. E com relação a isso, nós tivemos alguns problemas iniciais na igreja, que era a questão da própria formação dos meninos, que demanda tempo, né? Principalmente a Ordem Unida, ela demanda um tempo de permanência numa determinada posição, que é para os meninos irem tomando, né, e se corrigindo naquela posição até que chega a um nível aceitável, né, de perfeição. E isso trouxe alguns problemas para a gente, que alguns pais começaram a procurar o pastor, né, e reclamar que os filhos chegavam em casa e tal, e a Adriana vai detalhar mais esse fato. Porque sempre há, tudo que é novidade, tudo que traz mudança, né, também traz um pouco de rejeição.
E aí a gente começou a explicar, né? Porque a gente, como pai, a gente já tem aquele senso de proteção, de cuidado, né? Mas só que a gente vê o seguinte, os meninos cansam quando estão em pé, mas quando estão na igreja não cansa porque não para de correr, né? Então foi isso aí que a gente tentou passar para os pais, né? Que era uma questão de adaptação, alguns entenderam e os meninos permaneceram, outros não entenderam e os meninos saíram do departamento. Isso é normal. O que mais me marcou nesses 13 anos, né, é a convivência que a gente criou, o relacionamento que a gente criou com os meninos, né? De uma fase de criança, passando pela fase da adolescência, mudando para a fase da juventude, né? Então, isso tudo a gente acompanhou ali, mudanças de dente, né? Mudanças de voz, né? Os meninos passando por aquela fase de adolescência para jovem, aquela mudança de voz, né? E isso cria um vínculo muito grande, né? Acidentes que aconteceram ali, porque com criança é normal acontecer. Eu sempre falo de um em especial, que é de Renan, eu sempre falo muito desse assunto que aconteceu com o Renan, porque foi algo que me marcou e eu nunca esqueci. Eles corriam muito quando terminava ali o Soldado de Cristo, e a gente dizia, olha, não corra. E a igreja, ela estava passando por um processo de construção, de reforma, né? Então, eu sei que Renan começou a correr, e quando ele correu lá, tinha uns ferros, uns negócios lá, e ele bateu a cabeça. Quando ele veio, já veio com a cabeça sangrando, cortada. Eu digo, meu Deus. Eu digo, recebi o menino inteiro, vou ter que devolver o menino faltando um pedaço, né? E aí eu levei para o hospital, e ali quando a gente chegou, e ele muito nervoso, e o médico disse, olha, vai ter que pontear. E ali era um enfermeiro que estava, eu acho que em estágio, né? Estava estagiando. E a mão do enfermeiro, quando o enfermeiro ia costurar lá, a mão dele fazia assim. E eu digo, meu Deus do céu, eu nervosa. E Renan dizia, segure na minha mão, segure na minha mão, segure na minha mão. Então, isso assim, são coisas que marcam, né? Porque é como se fosse assim, é um vínculo que a gente cria, né? De filho, de mãe, de pai. E isso assim me marcou muito durante esses anos, né? E eu me preocupo muito com os meninos, e a gente tem essa forma de interagir, né? Como a minha parte, dentro do departamento, eu digo assim, que é a pior parte, porque é a parte onde me fiquei na responsabilidade da disciplina, né? Então, assim, às vezes a gente fica mal visto, né? O Coronel Sandro sempre foi aquele coronel, aquela calmaria, né? E eu sempre fui aquela parte de reclamar, de falar, né? E, às vezes, os meninos já acostumaram com isso também, às vezes já brincam com isso. Mas é isso, foram 13 anos, né? Eu sei que o Soldado de Cristo ele trouxe também um impacto até dentro da cidade, no desfile do dia 7 de setembro, quando a gente está ali desfilando, as pessoas ficam encantadas, né? Com tudo aquilo ali que vê. E tem sido algo, assim, muito lindo, né? Foi o que realmente tem me marcado durante esse período. É interessante porque o coronel que traz que apazigua e a irmã coronel é a que faz a disciplina, mas eles se apegam mais a quem dá a disciplina. Se apegam mais a quem dá a disciplina. Então, isso já é padrão já dentro desse sistema, né? Porque vocês é como se fosse a mãe e o pai desses meninos. Né? A gente percebe o relacionamento deles com vocês é diferente de qualquer outro dos comandos, né? Porque muita coisa, uma coisa que eu admiro demais é porque é o casal que está à frente do departamento. Mesmo tem uma equipe técnica, tem uma equipe de oficiais que apoia 100% vocês, mas é o casal que está à frente do departamento. Então é a mãe e o pai desses adolescentes. O coronel estava à frente de um departamento da igreja de adolescentes. A coronel estava com o departamento infantil, e aí vocês saíram do departamento da igreja de vocês para assumir as duas coisas. Porque o Soldado de Cristo, ele pegou do infantil ao adulto, né? Então a responsabilidade de vocês é meio que duplicou, triplicou aquilo que vocês não estavam querendo sair, de tanto do apego, né? Do sentimento de não querer sair. Quando saíram, que foi para o Soldado de Cristo, algo novo, terminou sendo duplicado ou triplicado
as emoções, as responsabilidades. Então, isso é notório entre vocês. E a sapiência de vocês, o conhecimento, a dedicação de vocês é fantástica. Nós percebemos isso nos meninos. Particularmente, eu também recebo e o Batalhão em Queimadas recebemos isso de vocês pelo aprendizado. O último congresso, a noite toda foi uma noite de aprendizado, no último congresso, né? Vocês eram os coronéis mais antigos do congresso, então meio que vocês assumiram mesmo as atividades noturnas, e foi uma noite de aprendizado, e interessante, né? Começa com a disciplina e termina se abraçando mesmo, rindo e compreendendo. Porque uma coisa muito importante, eu me lembro, foi uma conversa que nós tivemos quando eu peguei uma carona com vocês, de Campina até Queimadas, que quando a irmã falou, nós temos que colocar em primeiro lugar de entender que o Departamento de Soldado de Cristo, ele é o departamento espiritual, de transformação de vida. E as outras coisas, elas são consequências. E isso, coronel, está marcado no meu coração. Né? Então, eu tenho que estar preparando outros para assumir futuramente, de verdade, porque os departamentos, eu estou passando por ele. Que vai vir outras gerações que vão fazer melhor do que eu. Mas aí eu tenho que preparar as gerações que vão fazer melhor do que eu, tenho que preparar eles nesse conteúdo de espiritualidade, de conhecimento, de disciplina, e nisso que vocês passam isso para o departamento. Agora, algo importante que vocês têm de sobra e vivencia isso é poder dizer agora qual é o benefício, os benefícios que um jovem, que um adolescente, que uma criança, ela tem quando ela se envolve no departamento e quando os pais confiam e entregam ele ao departamento. Para ficar registrado isso para os pais também. Os pais entenderem qual é a responsabilidade social, cultural e espiritual do Departamento de Soldado de Cristo na igreja. Como eu disse, né, a gente teve um problema na parte do militarismo, porque com relação aos 3 pilares, e é também uma peculiaridade que a gente tem que detectar no efetivo, que uma parte gosta das atividades dos 3 pilares, uma parte só gosta do cristianismo, uma parte só gosta do militarismo e uma parte só gosta de extravasar as energias, né, na questão do escotismo. E a gente tem que saber dosar isso. Né? O comandante de um batalhão, na realidade, a função que ele exerce é uma função de pastoreio. Né? Nós temos o pastor, que é o nosso líder espiritual, mas a função de pastorear ela é entregue a todo aquele que cuida de vidas. Então, no primeiro lugar, o comandante de um batalhão ele tem que se ater a isso. É uma responsabilidade muito grande dada por Deus, né? Entregue a ele para que ele exerça da melhor forma possível e impossível aos olhos humanos. Porque quando a gente pensa em desistir, Deus ele vai lá e nos mostra uma saída, nos dá uma sustentação. Então, essa questão do olhar espiritual para o departamento é tão somente porque ele pertence a Deus. Isso a gente tem absoluta certeza desde 1978 para cá. Porque Deus ele quem tem colocado. Existem algumas coisas, né, no meio da caminhada que foi permissão de Deus para o crescimento espiritual nosso mesmo, né? Para o nosso reconhecimento de sabermos que somos incapazes de fazer a obra sem que Ele esteja junto, né? E trabalhando dessa forma, a gente vai trazer para os meninos não só aquelas lições cotidianas que a gente traz, mas o reflexo de nossa vida. A gente passa para os nossos oficiais, né, que a gente tem que trabalhar de uma forma que Deus nos use. Né? Lógico que a gente
tem o nosso discernimento, tem a nossa inteligência, tem a nossa capacidade, né? Mas a gente tem que reconhecer que nós somos limitados, né, na obra do Senhor, por conta que o inimigo ele não vai ficar de braços cruzados. Então ele vai se levantar, né, com todas as armas que ele tem e vai fazer de tudo para que o trabalho não dê certo. Então a gente tem que ter isso em mente, sabe? Com relação a esse pastoreio, o comandante de um batalhão, ele pode ouvir e receber de quaisquer membros qualquer situação, mas ele não pode fazer parte disso. Ele não pode fazer parte dessa conversação. Ele tem que ser o cara que resolva, né? Tem que chegar na última instância, que é ele, e ele tem que resolver, não segundo o coração dele, mas segundo o que a palavra de Deus determina, né? Segundo os conselhos que nos são trazidos. Então, isso é a ênfase da parte espiritual. Respaldados nisso, as outras partes elas vêm caminhando de uma forma normal dentro da responsabilidade também espiritual. Por exemplo, a gente não deve fazer uma atividade, mesmo que seja de ordem unida, que a gente não tenha uma justificativa que a gente possa trazer, né? Às vezes uma posição demorada em determinado tempo, mas aí a gente traz o exemplo de Arão, né? De Arão não, de Josué, né? Quando eles estavam combatendo ali e o sacerdote ele teve que subir ali no monte. Então, assim, são coisas da Bíblia que a gente tem que trazer no cotidiano, sabe? Sempre, mesmo que seja na ordem unida, no escotismo, mas a gente sempre trazer algo relacionado para que aquilo marque os meninos. E essa transformação, ela vem justamente desse aprendizado, desse grão em grão, sabe? Desses pequenos detalhes, dessas coisas que vão sendo colocadas na criança. E lá na frente a gente sabe que o Espírito Santo ele vai fazer o trabalho dele com base nisso. Então, assim, o trabalho é a longo prazo. E a gente não tem que se importar, né? Como o menino está reagindo, como ele está trabalhando, porque Deus vai trabalhar na vida de cada um, independente da nossa vontade. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver que surgir, vai surgir. Mas essas sementes, sabe, esses grãos, esse arado, durante esse decorrer desse ensino, isso tem que ser cuidado, isso tem que ser pensado, isso tem que ser deixado. Às vezes você faz um trabalho de 1 hora, e naqueles últimos 5 minutos, você traz uma pequena reflexão daquilo que eles estão fazendo no dia a dia. Então, isso aí, a partir daí, é com o Espírito Santo. E a gente tem visto vidas sendo transformadas nesse sentido, né? Porque não somos nós, não sou eu, não é a Adriana, né? Não são os outros líderes de batalhões que têm conseguido isso. A gente é apenas uma peça, né? Nesse trabalho de Deus na vida da igreja, e a gente tem que se doar e pedir a Deus muito discernimento, sabe? Para que a gente não falhe nessas pequenas coisas que a gente tem que fazer. Lógico, que como seres humanos a gente vem a ter problemas, né? Às vezes a gente está pensando em fazer algo e aquilo não é da vontade de Deus e a gente pode até se chatear, né? Mas a gente tem que ter o discernimento, sabe? De reconhecer isso, da nossa limitação e deixar nas mãos do Senhor para que Ele possa. O Soldado de Cristo, ele é um ministério, né? Não é só um departamento, ele é um ministério, porque ali a gente cuida, né? Ali a gente ensina, a gente acompanha, né? A gente trata. E o mais, assim, que eu acho mais lindo dentro do departamento de Soldado de Cristo também, ele é um departamento inclusivo, né? A gente, quando começou aqui também, a gente hoje Vitor é um oficial, né? Ele mandou um abraço aí, a gente também está com muita saudade dele. E Vitor começou a se entrosar ali dentro do departamento e foi aprendendo Libras e foi passando para os meninos, né?
Hoje já tem também outra parte que é Manuel Vitor e a Yane, que está ali também auxiliando. A esposa de Vitor também deu apoio ali para a gente nessa questão de Libras. E hoje a gente tem dentro do departamento o grupo de Libras, né? Aí eu acho que é no 6º batalhão. E ele, através do departamento, hoje ela é líder, né? Hoje ele é líder do Ministério, de Libras, né? Na igreja, hoje onde ele está, com o pastor Vadelson, ele e a esposa, né? E a gente tem Gil, que eu acho que é do 6º batalhão, né? Que dentro das limitações dela, eu sempre falo isso, eu acho isso muito lindo. Ela sempre está lá, sempre participando. E em tudo isso a gente vê também o que eu acho muito lindo dentro do departamento, que é o companheirismo, né? Que isso pesa muito, é o maior sempre cuidando do menor, né? Sempre cuidando daquele que tem alguma limitação. E isso é muito raro hoje em dia, né? A gente vê essa preocupação, esse zelo, esse companheirismo, né? E isso é muito difícil. O Departamento Soldado de Cristo, ele traz isso, né? Às vezes, eu fico rindo muito com as meninas dos outros batalhões, porque eu interajo com elas da mesma forma que eu interajo com as meninas do nosso batalhão, né? Eu sei que existe aquele receio, às vezes algumas não gostam, às vezes outras acham bom, acham interessante, mas é o que a gente sempre conversa quando tem reunião ali com os oficiais. Nós somos os batalhões, mas quando nos reunimos, somos um corpo só, né? Então, quando eu tenho que cobrar, eu cobro mesmo, né? Isso já está dentro de mim, né? Que já aprendi muito isso, né? Isso foi a parte que me foi atribuída dentro do departamento. Então, eu cobro. E não só cobro, como abraço, como cheiro, como conversa, entendeu? Mas eu tomei isso como ministério, independente do batalhão, quando a gente está tudo junto, e o que a gente fala nas reuniões é isso, que os meninos têm que aprender a respeitar, né, as patentes, independente do batalhão A, do batalhão B, do batalhão C. E eu acho isso muito bonito dentro do departamento, tudo isso que acontece ali, esse companheirismo, essa interação de todo mundo. Com essa situação pandêmica, nós percebemos, né, que nós teremos, né, ou já está em aplicação novas formas e metodologias, né? Vocês que já estão com experiência já à volta de alguns dos adolescentes do Departamento Soldado de Cristo, vocês sentiram isso? Já estão trabalhando essas novas formas metodológicas de trabalhar ou o ambiente Soldado de Cristo ele é mais fácil de se trabalhar em relação a isso e não vai ter tanto problema com essa volta do departamento? O que vocês podem dizer para a gente? Olha, para os meninos que voltaram, não vai ter problema, né? Pelo que a gente tem visto, certo? Com os cuidados necessários, né? O distanciamento devido à utilização de máscara, a gente está vendo que está uma normalidade, né? Lógico que a gente não pode fazer algumas coisas que anteriormente a gente fazia, como algumas competições, que aí o efetivo ficaria mais próximo, né? Isso aí a gente está tendo esse cuidado, mas a gente tem percebido que alguns não têm ido, né? Essa pandemia, a gente tem que entender que é uma situação real, não há vacina eficaz ainda até o momento, né? Não existe uma imunidade garantida ainda. E assim, muitas vezes as pessoas só vêm perceber isso quando alguém próximo é atingido, né? Quando alguém próximo, a pessoa está vendo ali que uma pessoa tão próxima dela está com Covid e está com um problema sério, internada por conta dessa doença. E aí as pessoas vêm despertar que realmente isso é real. Mas a gente percebeu que algumas famílias estão receosas justamente por conta disso, né? Algumas pessoas são idosas, tem pessoas idosas na família, algumas pessoas na igreja. Esse ano a gente tem uma leva muito grande de bebês, né? Muitos meninos nasceram, serão chamados os meninos da pandemia, né? Porque nasceram justamente nesse período. Então, assim, são crianças que as famílias ficam receosas de levar para a igreja. E, consequentemente, né, deixa de levar aquele membro do Soldado de Cristo que faz parte dessa família. Isso aí a gente entende perfeitamente. A gente sabe que
Isso é uma dificuldade, né? Nós até falamos com o pastor a respeito disso, mas a gente tem que entender que o trabalho ele deve continuar, né? Lógico que orando, né? Pedindo ao Senhor muita misericórdia, muita graça, mas ele tem que continuar, sabe? Porque é a igreja. E a gente vê que oficialmente só quem está cumprindo à risca o decreto é a igreja, né? A gente tem visto isso, tem visto o cuidado da igreja com o seu povo, e lá fora a gente vê uma situação totalmente diferente. Mas a única obstaculação que a gente vê é mais o receio dos familiares em levar seus filhos, né? Alguns estão naquele processo natural que foi comentado anteriormente, né? A rotatividade. Então, a pandemia veio apenas para acelerar esse processo de alguns realmente saírem do departamento, que é uma coisa normal, né? Nem todos permanecem, muitos passaram pelo departamento, mais de 400 meninos já passaram muito mais do que isso, né, Adriana? Muito mais. Porque Ronaldinho, ele era o número 391. Né? A gente não esquece do número de Ronaldinho, porque foi uma situação atípica lá em Pocinhos, né, que Ronaldinho, numa noite lá, uma pernoite lá, e ele ninguém poderia dizer seu posto, né? Nem seu posto, nem sua graduação, nem nada. E aí Ronaldinho estava no grupo, e aí o pessoal pagou muito por conta de Ronaldinho. E aí a gente dizia, Aurélio Naldo dizia, vamos numerar. Aí o pessoal numerava errado, aí depois eu chegava perto do Ronaldinho e dizia, você o quê? Ele dizia, era cabo. Eu digo, tem um aqui que é cabo. Não pode, era tudo aluno, né? Mas aí a gente sempre enrolava ele e o pessoal pagava, porque o Ronaldinho sempre dizia que era cabo. Aí dizia, não pode não. Ele dizia, tá certo. Ele dizia, você não vai dizer ao coronel, não. Ele dizia, eu sou cabo. E aí o pessoal pagava. E ele era o 391, e isso faz um bom tempo, de Pocinhos. É porque ele almejava tanto essa promoção de cabo, que quando a gente deu essa promoção para ele, entendeu? Ele sempre ensinou, eu sou cabo, eu sou cabo, eu sou cabo. E essa pernoite foi uma pernoite bem longa. E Pocinho já faz um bom tempo, né? E ele era o 391 dentro do batalhão. Então, de lá para cá, a gente já formou outras turmas, né? Então, a gente se arrisca a dizer que mais de 500 meninos já passaram pelo batalhão. Todos estão no batalhão? Não. Mas alguns já são ministros de louvores em outra igreja, né? Outros têm trabalho firmado em outros locais, outros estão firmes em outra igreja, mesmo porque a gente tem essa peculiaridade, né? De não são crianças apenas da nossa denominação, não são crianças apenas da nossa igreja. E a gente tem agradecido muito a Deus por conta dessa importância, sabe, para a vida dos meninos. Meninos que desceram do morro naquela época e que não tinham oportunidade, que entraram no departamento e foram tratados como iguais, né? E hoje, essa semana mesmo, eu tive a oportunidade de falar com um deles, e hoje ele é designer em uma loja, né? E passaram pelo departamento. Outro teve a oportunidade de encontrar numa churrascaria, e ele disse, coronel, tudo que eu sou hoje, eu aprendi muita coisa dentro do departamento. Então, assim, são coisas que a gente vê a importância do departamento na vida das pessoas, que naturalmente, Deus nos mostra, né? Sem a gente querer fazer um trabalho, né, de diferenciado. A gente sempre diz aos meninos que não esperem nada, nem fora nem dentro da igreja, porque tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. E a gente ensina aos meninos desde cedo a não esperar, né, e não ter nenhuma perspectiva de receber quaisquer agradecimentos. Façam com amor, né? E que isso aí tem surtido efeito, né? E essa é a importância que a gente vê no departamento, na vida dessas pessoas, porque ao longo desses 13 anos, né, o Espírito Santo ele tem tocado corações e tem mudado muitas vidas. E marca a vida, né? Essa rotatividade é interessante porque ela faz parte, isso é normal, e marcam a vida dele, ou por poucos momentos, ou por momentos mais prolongados, mas eles têm essa marca, é interessante. E eu acompanho isso também, eu faço parte do departamento desde criança, e quantos do meu tempo
passou por essa rotatividade, passou comigo. Mas, assim, toda vez que eu encontro eles, que alguém, né, pelo menos os que estão vivos ainda, e diz: E aí, Robson, tu ainda faz parte do departamento? Me chama de Oliveira, né? O nome é Oliveira. E aí, Oliveira, tu ainda faz parte do departamento que eu digo que faço? Aí eles começam: Eita, ó, Fulano está lá ainda, aquele tempo era assim, né? Aquele tempo a gente fazia aí. E lembra daquela história? Então, sempre marca. E o principal é a mensagem, né? Porque é uma ferramenta evangelística fora do comum, que é o Departamento de Soldado de Cristo na igreja, né, Coronel Adriana? É verdade. Né? A gente participa muito, né, de projetos evangelísticos e a gente também está ali evangelizando. Né? No departamento a gente não só tem meninos cristãos, né? Nós temos meninos ali que não conhecem a palavra e ali a gente está pregando, a gente está evangelizando. Né? E nem todos que entram também dentro do departamento, né, estão dentro do contexto da igreja, mas não são cristãos. Né? Então, a gente sempre está pregando ali, está falando do plano de salvação. Né? O Soldado de Cristo, pelo menos aqui, cada batalhão tem uma particularidade. Né? Uns sejam com um grupo de gestos, outro com grupos de canto, né? Outro com banda marcial, enfim. Então, cada um tem uma peculiaridade que Deus levantou e que ali se trabalha, se evangeliza, né? E tem sido, assim, muito importante, né? E o departamento, ele é um departamento evangelístico. A gente está plantando a semente ali em vidas, verdade. né? Maravilha. Vou dizer a você, viu, Coronel Adriana? Quem manda é a sua pessoa, viu? Porque, olha, eu já aperriei o Coronel Sandro, não foi pouco não, viu, para fazer esse momento. Aí, de repente, aí ele diz assim, não, converse com a Coronel Adriana, que quem organiza a agenda é ela. Quando eu converso com a senhora, eu conversei com a senhora, foi na quarta. Hoje o negócio aconteceu. Se eu tivesse sabido esse negócio, eu já tinha feito isso há muito tempo. Quando ele me disse, quando você me falou isso, eu digo, meu Deus, eu não estou organizando nem a minha agenda, quanto mais a dele. Mas aí pegou um momento que eu digo, olha, vamos logo fazer esse negócio, porque senão a gente vai protelar, que é muita coisa, termina não fazendo, né? Mas olha, é porque é muita nós, coisa, eu termino esquecendo. O Departamento Soldado de Cristo agradece esse momento aqui. Nasceu no meu coração, juntamente com o 7º Batalhão, nesse ambiente da pandemia, para trazer essa motivação para as pessoas do departamento estarem ali vendo que as coisas estão acontecendo, mesmo não tendo as reuniões. E outra coisa que assim, agora bem particular, porque nós, até no momento, nós não temos nada registrado por escrito. São 42 anos de história e não temos. E isso aí, pelo menos, nós temos isso registrado em vídeo, em falas, em comandantes que no momento estão, outros já estavam, passaram, mas está ali registrado histórias, às vezes, que aconteceu no mesmo lugar, mas situações diferentes. Então, está marcado, está registrado, depois vai estar lá nas redes sociais para gerações que vão de vir, ou gerações que já estão conosco, puderem ver, ouvir, assistir e ter uma fundamentação ali enraizada, né? Porque a nossa história, quem vai sustentando os que estão vivos, mas quando nós formos para o nosso lugar de verdade, que não é aqui, é na glória, né? Estamos aqui por passagem, né? Essa história ela morre, então pelo menos está aqui registrada com as nossas vidas, né? Amém. E nós não sabemos o dia de amanhã, e também é como a senhora falou na nossa reunião que tivemos, nós não iremos permanecer por toda a vida, a gente estamos até onde Deus quer. Quando Deus não quiser mais, vai ter outro que estará pronto para assumir a função. Eu vou deixar, o tempo passa rápido, eu vou deixar esses últimos 4 minutos para vocês dar as últimas palavras de vocês e se despedir desse momento tão honroso, porque para mim foi honroso estar com vocês aqui nesta noite. A gente quer deixar aqui uma observação que aconteceu conosco no batalhão. Nós tínhamos meninos de 8 anos acima, né? E Deus começou a me incomodar, né, no sentido de que a gente poderia fazer
algo a mais. E aí os pais começaram a nos procurar a respeito de que idade poderia colar, e esperavam tanto, né? Ah, eu vou esperar 3 anos ainda, ah, eu vou esperar 4 anos ainda, né? E aí Deus colocou no meu coração, né? E aí eu passei para o pessoal, né? E aí muitos ficaram receosos, né? Coronel, quem é que vai cuidar? Tal. Não, a gente vai cuidar, né? Então o Departamento Saudade de Cristo é isso, a gente está na liderança, mas a gente cuida também dos pequeninos, né? Eu vou para o chão com os pequenininhos, né? Eu brinco com eles. E aí, da mesma forma, eu puxo a orelha de um adulto, né? Sem problema nenhum. Dentro da palavra, respaldado na palavra, lógico, né? E com amor, né? A demonstração com amor. E aí, quando os meninos começaram a dizer, não, porque, olha, dá muito trabalho e tal. E aí a gente trouxe aquele versículo, né? Aquela passagem bíblica que Jesus disse, olha, aquele que Deixar vir a mim os pequeninos. deixar vir a mim os pequeninos, né? E lá em Mateus, acho que capítulo 9 de Mateus, ele fala que a gente tem uma responsabilidade, né? Que não deve, quando Jesus coloca aquela criança no colo, e que ele diz, né? Que ai daquele que deixar, né, se desviar um desses pequeninos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas é um ministério, né? Então, não é da nossa vontade. Se fosse da minha vontade mesmo, muita coisa, a gente como ser humano, como mortais que somos, né, e fracos em muitos momentos da nossa vida, a gente tinha feito coisas diferentes, né? Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E aí, os pais, quando chegam hoje, olha, pode colocar com que ano? Eu digo, olha, se botar o menino ali e ele não chorar, pode deixar. Por quê? Porque a gente entende e tem visto isso na prática, que a criança, ela aprende com o semelhante. Então, muitas vezes a gente chega um menino lá, arisco, e a gente começa a aconselhar e tal, mas com o andar da carruagem, ele vendo os outros obedecendo, ele vai se deixando levar a isso. Então, a gente viu a importância desse trabalho desde a tenridade, né? Então, por isso que a gente trabalha dessa forma. A minha palavra, Oliveira, é gratidão, né? Como eu disse, por tudo que Deus tem feito, pelas pessoas que nós conhecemos ao longo desses 13 anos, né? As que ainda estão no departamento, as que não estão, mas o privilégio que Deus nos concedeu de fazer parte de muitas vidas, de muitos jovens, adolescentes, né? Dos que entraram como criança e hoje estão casados, com os filhos, né? Dentro do departamento nós temos vários netinhos hoje, digamos assim, né? E isso é algo muito gratificante, né? Gratidão ao pastor Nicásio pela confiança, né? Porque há 13 anos nós estamos dentro com esse departamento, né? E o pastor nos conhece, sabe quem somos, tem nos dado respaldo, né? Os pastores das demais igrejas que nós conhecemos, os irmãos, os batalhões, as companhias. E isso é algo assim que a gente só vai saber realmente quando nós estivermos lá na glória, né? Onde Deus vai apresentar ali todo o nosso trabalho, os frutos, né? E isso é muito gratificante. O respeito durante esses anos dos meninos que saíram do departamento, mas quando nos encontram ainda, né, vem aquele respeito, né? Nós temos um que é Jair, que sempre diz que é do serviço secreto, saiu do departamento, mas é sempre do serviço secreto, sempre está chegando junto, né? Já tem filho. Então, isso é gratificante demais. Eu acho que isso é algo que não tem preço, não tem valor isso, né? A saudade é muito grande de todos os batalhões, naquele momento ali da gente estar reunido, né? Todo mundo brincando, passando ali a noite em claro, né? E isso é muito bom. Isso foram coisas, assim, aprendizados que a gente vai levar para o resto da vida, né? É um legado que não tem dinheiro do mundo que compre, né? Não tem preço. E, assim, isso é muito importante, né? Sinto falta de todos, né? Eu estou vendo ali Camilo, está por aí, Giovanni, né? E tantos outros que já entraram aí, disseram que estão com saudades. Isso é muito gratificante, isso é muito importante,
né? O privilégio de lhe conhecer e de ver esse respeito que você tem por nós, né? Naquela viagem que foi tão curta, mas ao mesmo tempo eu acho que foi tão importante, tanto para você como para a gente, aquela carona, né, da reunião. E eu acho que a gente sempre cresce junto, né? Aprendendo com os irmãos e passando também um pouco daquilo que a gente aprendeu durante esses anos, daquilo que a gente tem para ensinar, da graça e misericórdia que Deus tem dado em nossas vidas. Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Novamente agradecendo por esse momento tão maravilhoso na vida do Departamento de Soldado de Cristo. Está registrado, viu, meus coronéis? Está registrada a história do fazer isso mais vezes, sabe? Eu acho que a gente tem que registrar isso para que as gerações que venham pela frente conheçam de onde realmente começou, de onde tudo partiu, né? Eu só tenho, assim, uma tristeza no meu coração, é de não ter conhecido o pastor Severino Tavares, né? Porque, assim, eu sei que foi um homem muito abençoado por Deus, que Deus deu esse privilégio, né, dele sonhar com isso, de concretizar, de colocar ali, né, implantando lá na igreja de Guarabira. E eu creio ainda que o Soldado de Cristo ele vai ainda alcançar fronteiras, porque a gente sabe que as lutas são muito grandes, né? A gente está passando agora por essa questão de pandemia, muita coisa a gente vai ter que reinventar, talvez um efetivo a gente vai ter que começar do zero praticamente, né? Porque essa distância faz com que os meninos fiquem dispersos. Mas a gente tem que entender o seguinte, que Deus está no controle de todas as coisas e que esse departamento foi criado primeiro no coração de Deus. Então, como ele levantou, ele vai sustentar até o dia que ele achar que é necessário. Amém. Maravilha. Com relação à agenda, você tem razão. Minha luta está sendo grande, né? Estou trabalhando bastante. E aí, quando eu chego cansado, ela ainda me bota para trabalhar. Aí, por isso que tem que ser com ela no tempo dela, entendeu? Mas veja que nada mudou. A última palavra tem que ser minha mesmo, entendeu? Como a gente vai trabalhando. E ela disse, olha, pode ser amanhã. Eu disse, certo, pronto. Então, a minha palavra foi minha, né? Porque se eu não tivesse dito certo, não teria sido realizado. É verdade. Um abração, eu só tenho que agradecer. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou deixar vocês descansarem, porque vocês nem em casa estão no local de trabalho, né? A gente foi muito engraçado. A gente se programou, eu já vinha conversando no carro, a gente vai vestir a farda, se organizar. Quando a gente chegou em casa, que a gente abriu o portão da garagem para entrar, eu procurei a chave de casa. Eu saí hoje com 2 chaves, mas não sei como, não estava na minha bolsa. Eu digo, e agora? Não tenho o que fazer. Então, a gente voltou, eu voltei para o meu trabalho, para a gente poder fazer essa live aqui, depois pegar a chave e voltar para casa. Por isso que a gente está sem farda, sem nada, né? Mas não deixou de fazer aquilo que Deus... Amém, maravilha. Feito, né? Show de bola. Só tem abraço mesmo. Obrigado, Oliveira, pela oportunidade, né? Um Amém. abraço a todo mundo. De coração, sabe? A gente ama esse departamento, gosta de todo mundo, né? Lógico que no campo das ideias nós temos as nossas, como é que se diz? As nossas divergências no campo das ideias, né? Mas no campo espiritual é uma finalidade só, o departamento. Né? Então a gente manda abraço aí para todo mundo. Mandar um abraço aí para a Glau, né? Que ela já falou que está com saudade, a gente também está com muita saudade, esperando que tudo o espaço para a gente ficar todo mundo junto, gritar, brincar, Amém. Reclamar, né? Eu não gosto de me envolver muito, não, mas eu estou para ajudar, né? Dar sempre aquela ajudadazinha, viu? Amém. Um abraço para todos vocês. Amém. E uma boa noite, viu? Boa noite, Deus abençoe. Um cheiro. Valeu. Cristão, base falando. Informe sua posição. Câmbio.